Deus estava chamando a atenção de Israel, porquanto Israel havia ferido o coração de Deus. A nossa história começa com um casamento, uma festa de casamento. Oséias acreditou que realmente Gomer iria abandonar o pecado e verdadeiramente seria fiel a Deus e a ele como esposo. O casamento foi perfeito, foi bonito, mas logo depois do casamento, Gomer voltou a se prostituir e ela abandona o seu marido Oséias. Oséias amava tanto a sua esposa que ele tentava impedir que ela se prostituísse. Ele começava a colocar obstáculos na frente dela para ela não pecar. Todavia, ela pecava contra Deus e passava um longo tempo longe do seu esposo, ele em casa, em lágrimas, em desespero, clamando a Deus sem entender o que estava acontecendo. E de repente ela, quando começava a sofrer, ela dizia: irei e tornarei ao meu primeiro marido, porque melhor me era do que agora. E ela voltava com seu marido e depois voltava para se prostituir. E era um círculo vicioso. Passou muito tempo, a tolerância do marido já estava se esgotando. Oséias estava cansado daquela vida, ele não suportava mais ter que conviver com aquela situação. E Deus também não suportava o seu povo pecando contra ele. Deus não queria mais tolerar o povo se inclinando a falsos deuses, a deuses mentirosos, deuses que não tinham poder, que não poderiam fazer nada por ele, mas mesmo assim eles estavam correndo aos seus deuses. E nessa história acontecem duas sentenças. A primeira sentença foi contra a nação de Israel. A Bíblia diz que Israel foi entregue nas mãos dos assírios, um povo truculento que estava crescendo no cenário internacional, se projetava cada vez mais, ficou forte e poderoso. E o próprio Deus entrega o seu povo para essa nação ímpia, para os corrigir e os ensinar. E Gomer também teve a sua sentença. A Bíblia diz que ela foi lançada no deserto. Ela foi abandonada no deserto. E quando eu olho para as nossas vidas, eu vejo que muitas vezes nós sofremos, não simplesmente porque somos fiéis, não simplesmente porque nós somos fervorosos, não simplesmente porque o diabo está nos tocando, porque nós temos uma vida santa diante de Deus. Muitas vezes, irmãos, são consequências de pecados. Muitas vezes são indicações das nossas decisões, são consequências das nossas decisões. O deserto, ele tem um início, mas o deserto também vai ter um fim. Esse deserto vai passar na sua vida. Deus não está te provando porque Ele quer te matar ou porque Ele quer te destruir, não. Ele está te ensinando, Ele está te corrigindo, Ele está te moldando, Ele está te preparando para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, para nunca mais abandonar o projeto de Deus, para nunca mais abandonar a santidade de Deus, para nunca mais abandonar o seu ministério que o Senhor colocou na sua mão. Deus está te levando para o deserto, porque Ele está te preparando para uma obra. Oséias 13:5 diz: te conheci no deserto, em terra muito seca. Às vezes é no deserto que Deus te prepara, é no deserto que Deus está pronto para nos moldar e nos preparar. Assim como existem os tempos de lutas e tribulações, assim como existe o tempo da provação na sua vida e na minha vida, biblicamente também existe o tempo da restauração. Aleluia. Restauração significa renovação, conserto, reforma, restabelecimento. Deus está te trabalhando na sua vida, está trabalhando no seu caráter. E agora eu chego onde eu li nesta noite. Oséias capítulo 3. Irmãos, havia se passado muitos anos, haviam se passado décadas.
E o Senhor vem a Oséias mais uma vez e diz: Oséias, toma Gomer por tua mulher. Depois de muitos anos, eu imagino Oséias relutando, dizendo: mas Deus, depois de tanto tempo, por que isso? E o Senhor deu a ordem dizendo: toma a tua esposa Gomer. E ele obedece à voz de Deus. Só que havia se passado muito tempo. Gomer não era mais uma jovem bonita, não era mais uma jovem bela. Gomer envelheceu, a beleza dela foi embora, ela já não era desejável mais para os homens, não poderia mais vender o seu corpo para se sustentar. Agora ela se transformou numa escrava para comer e se alimentar. Uma escrava com cadeias nas suas mãos, aprisionada, humilhada. Quem sabe quantas lágrimas Gomer teve, quantos sofrimentos ela passou, quantas lembranças vieram na sua cabeça, tudo aquilo que ela fez. De repente ela cogitava: este é o meu fim. Mas quando tudo parecia perdido na vida de Gomer, irmãos, adivinha quem entrou no cativeiro? Aleluia! Glória a Deus. Oséias entrou no cativeiro. E quando Oséias entra naquele cativeiro, ele olha para ela e ele a viu feia, suja, maltrapilha e em cadeias. Oséias se lembra dos adultérios, Oséias se lembra das prostituições, mas mesmo apesar de tantas mágoas no coração de Oséias, o coração dele ainda batia. E por amar Gomer, ele decidiu pagar o equivalente ao preço de um escravo e toda a alimentação de um escravo no período de um ano. Ele pagou 15 peças de prata, um homem de cevada e meio homem de cevada. Ele libertou Gomer do cativeiro. Ele pegou a sua mulher e levou para uma casa que não era que ele morava, uma outra casa. Ele deu para ela comida, ele deu para ela água, deu o conforto de um lar. E ele fez para ela duas exigências. A primeira exigência, ele disse: Gomer, tu não te prostituirás e tu não serás de outro homem a partir de hoje. Segunda exigência: eu vou embora e você vai ter que me esperar aqui por muitos dias. Ele fechou a porta e foi embora. Por que o profeta fez isso? Ele queria fazê-la pensar nos seus pecados. Ele queria fazê-la chegar ao ponto de se arrepender dos seus pecados, para quando ele viesse, eles poderiam viver como marido e mulher. E quando eu olho para isso, eu fiz uma pergunta: quem é Gomer? Quem é Gomer? Você sabe quem é Gomer? Gomer sou eu e é você. Mesmo pertencendo a Cristo, tivemos Satanás como nosso amante, mergulhamos no pecado, na prostituição e nos vícios, e depois que já estávamos aprisionados no mundo da escravidão do pecado, depois que o diabo nos iludiu, sabe o que aconteceu? Nós viramos escravos do diabo. Não foi assim que aconteceu na sua vida? Comece a lembrar do seu passado. Por onde você caminhou, por onde você esteve, os momentos que você desprezou a palavra de Deus, os momentos que você trocou Cristo pelos prazeres do mundo, quantas vezes você desprezou a salvação e se lançou nos braços de Satanás, e uma vez, e outras vezes, e muitas vezes
Satanás acorrentou as nossas almas e fez de nós como cachorros na sua coleira. Ficamos aprisionados, sentimos a dor do inferno, a separação eterna de Cristo. Mas quando cogitávamos que já era o fim, quando pensávamos que era tudo acabado para a nossa vida, que o nosso destino final seria o inferno, adivinha, irmãos, quem entrou no nosso cativeiro? O nosso Osés, a nossa salvação, a nossa libertação. Jesus entrou naquele cativeiro sujo que estávamos. Jesus olhou para você e para mim, e Ele nos viu feios, porque o pecado nos torna feios. Ele nos viu sujos, Ele nos viu maltrapilhos, Ele nos viu em cadeias. Jesus se lembrou dos meus pecados. Jesus se lembrou dos seus pecados, dos seus adultérios, dos meus adultérios, das minhas prostituições. Ele se lembrou de quantas vezes eu neguei o nome dele. Ele se lembrou de tudo isso. Mas mesmo tendo aquela visão pavorosa das nossas vidas, o coração de Cristo ainda palpitava por nós. E Jesus decidiu pagar o preço das nossas almas na cruz do Calvário. E não foi com prata e nem com ouro, nem com pedras preciosas. Ele pagou o preço das nossas almas através do seu sangue puro, através da sua morte vicária, do seu sacrifício vicário, da sua morte voluntária. Ele morreu por mim e morreu por você. Havia uma cédula de morte contra nós, estava escrito: condenado, perdido. Mas naquele dia a Bíblia diz que Ele rasgou a cédula de morte que estava contra nós. Ele morreu por você e por mim. E agora não existe mais dívida. Toda dívida foi paga. Não há mais acusações contra nós. Não interessa o que você fez no passado, foi apagado. Tudo que praticamos lá atrás foi interrompido. Não há mais registro, não há mais lembrança de nada, porque Jesus apagou os nossos pecados quando Ele se ofereceu por mim e por você, e entregou o seu sangue puro para nos dar salvação e vida eterna. Você não pode servir a Cristo e Satanás ao mesmo tempo. Sirva a Cristo. Ele é digno da sua adoração, Ele é digno do seu louvor, Ele é digno da sua fidelidade. Então, a partir de hoje, não dê mais brecha na sua vida. Lembre que você é noiva, que você tem que estar pura, que você tem que estar adornada, que você tem que estar purificada. Abandonar o pecado, se ponha na posição de homem de Deus e mulher de Deus. Ande em comunhão com Cristo. Não te prostituirás e nem serás de outro, segundo a exigência. Eu vou embora. Tu vai ficar aqui, mas você vai me esperar por muitos dias. Jesus, Ele foi, mas com a promessa de voltar